Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Believecast, o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo, Missão Integral, presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de receber aqui ele que é o nosso pastor de multimídia da ADCMI, nosso querido pastor Vitor Hugo Teixeira. Vitor, seja muito bem-vindo aqui hoje. Pastor, é um prazer enorme poder estar aqui, conhecendo os estúdios também, uma estrutura muito legal. Acompanhei as gravações anteriores dos nossos companheiros ali da igreja, foi uma benção e muito legal poder estar aqui nessa tarde para a gente poder conversar um pouquinho. Legal, alegria nossa. Eu sempre gosto de iniciar o nosso podcast perguntando como é que foi a jornada, a caminhada até ter um encontro com Deus. Eu sei que algumas pessoas, como eu sempre digo, elas têm um processo de já crescer dentro da realidade da igreja. Outras, por alguma conjuntura da vida, passam a conhecer Jesus ao longo do processo. Como é que foi a tua experiência de conversão? A minha experiência, pastor, foi justamente voltada a ter nascido num berço cristão. Eu fui criado só pela minha mãe e pela minha avó, não tive pai. E minha avó e minha mãe foram muito mais rígidas comigo do que talvez se tivesse num contexto um pouco diferente. Então a minha mãe sempre falou, olha, eu preciso ser pai e mãe, preciso estabelecer várias regras. Então o nome dela é Norma, inclusive, e lá em casa tinha muita norma, tinha muita regra sempre. Seguindo o nome. Sempre. E fui caminhando desde a minha infância justamente na vida com Cristo, e fui conduzido pela minha avó, que era dirigente do Círculo de Oração. Então vivia nos bancos da igreja, ali por baixo dos bancos dos encontros das irmãs do Círculo de Oração. Aí recentemente depois, melhor dizendo, logo depois acabei me envolvendo com música. Minha mãe sempre teve a preocupação de me envolver nas atividades da igreja, porque ela trabalhava em 3 empregos, então ela falou, tem que envolver o dia desse menino para que ele não volte atenção para outras coisas, né? Então acabou me trazendo essa questão da atividade musical, que há 40 anos atrás era uma realidade, aliás, talvez uma das poucas realidades que nós tínhamos de ministérios na igreja, fora a palavra, o ensino e o canto, né? Uhum. E o período que você teve, né, de influência da igreja, foi sempre na mesma igreja ou teve experiências em outros lugares? Bem lembrado, pastor. Na realidade, nós, até os meus 7 anos, nós moramos no bairro Gulang e congregávamos na Vila Tingui, na Assembleia de Deus da Vila Tingui. Sim. E depois nós viemos para cá quando meu avô faleceu. Aqui para Colombo mesmo, na mesma casa, moro até hoje. Você era pequeno nessa época? Era pequeno, tinha 7 anos, né? Então, passado aí 30 e alguns anos, 35 anos aproximadamente, tô na mesma igreja desde essa época, mas logo que vim para cá, a igreja não era aqui, era no local que está, né? Era atrás do Agrolombo ali. Uhum. Mas eu me recordo muito daquela época, já existia a família Otto e a família Kael, que formava aquela igreja, inclusive formava a parte musical ali da igreja. E logo me envolvi com música. E foi ali onde a gente começou a caminhada já estabelecida como um ministério, né? Como uma atividade na igreja, que era o nosso entendimento da época dessa questão de envolvimento. Legal. Para louvar a Deus. E qual a idade mais ou menos que você começou a se envolver com música? Foi com 10 para 11 anos. Uhum. Foi. Então eu aprendi, na época era o maestro Juarez ali, mas eu não fiquei somente ali envolvido no ensino dentro da igreja, eu busquei também um ensino fora, porque eu queria aprender também um instrumento harmônico. Tá. E aí fui aprender e fui estudar violão fora, para poder desenvolver também a questão, capacidade harmônica, ter um entendimento um pouco maior disso, né? Legal. Foi teu primeiro instrumento? O meu primeiro instrumento foi o trompete. Ah, foi o trompete. Foi o trompete. Uhum. Depois veio o violão. Eu, na verdade, vou contar uma coisa que o pessoal vai tirar muito sarro de mim. Vai virar meme isso aqui. Eu queria tocar sax antes. Rapaz do céu. O Juarez, que era o nosso maestro na época, ele falou assim, não, você vai tocar trompete. Mas hoje eu entendo por que ele me direcionou para o trompete. Uhum. Foi muito por conta de que era o instrumento que tinha para poder... A igreja sempre fez aquele regime de emprestar o instrumento, porque a região é muito carente, né? Não tinha possibilidade de comprar o instrumento. E foi o instrumento que o Assis Taborda doou para a igreja naquela época. E aí foi o instrumento que me possibilitou ter o contato com música, porque eu não tinha condição de comprar. A igreja me emprestou, investiu em mim, e eu dou graças a Deus por isso, porque depois disso eu acabei vivendo de música por um tempo da minha vida, né? Acabei passando pela Escola de Música de Belas Artes, acabei estudando um pouco de música, mas essa é um pouco da minha trajetória do ponto de vista musical. Legal. Em outros encontros aqui com líderes nossos, eu destaquei uma coisa que eu acho muito importante. E nessa tua fala já é interessante. A igreja tinha uma possibilidade de um instrumento e uma necessidade com ele, né? Exatamente. Então, desde aquele primeiro momento, eu acredito que fica um ensinamento interessante que a igreja tem necessidades.
A gente se movimenta diante das necessidades da igreja, não necessariamente das vontades, né? Eu me identifico porque o meu desejo era ser baterista, né? Quando eu iniciei com 12 anos lá. E eu também me tornei trompetista, né? Para poder ajudar a igreja, mas na necessidade da igreja, não na minha vontade necessariamente. Mas é muito interessante destacar isso, né? Mas essa era uma curiosidade minha, até invertendo um pouquinho. Olha aí. Chegou a tocar bateria? Cheguei depois de, acho que 6 anos que eu toquei trompete, aí eu comprei uma bateria para depois treinar em casa e tocar, mas nem se compara, os meninos lá da igreja, né? Fiquem tranquilos, não é nada ameaçador. Aí eu soube de uma coisa também, graças a Deus que virou pastor, né? Graças a Deus que eu virei pastor. Você viu só o milagre que Deus faz? Mas é interessante porque essa tua jornada, ela foi formativa, porque aí, como você mesmo disse, entrou dentro da questão da própria profissão, né? Estudar, se aperfeiçoar mais dentro disso e trabalhou profissionalmente com relação à música. Sabe que tem um ponto bem interessante, né? Aí são os mistérios de Deus, né, pastor? Porque eu fui conduzido para o trompete e aí fui estudando trompete, depois fui para a aeronáutica e passei a fazer parte do quadro de músicos ali da banda da aeronáutica. Legal. Nesse processo de entrar ali, foi inclusive o Eliseu lá que me orientou na época, que me ajudou a me encaminhar para esse lado. Nesse processo, depois eu fui entender um pouco desse contexto, né? E hoje, olhando para trás e vendo a trajetória daquilo que Deus fez, eu passei a entender muita coisa. Eu sempre quis viver de música. Minha mãe falava assim, filho, música, nesse país que a gente vive, mesmo diante das limitações, ela fala das limitações dela do ponto de vista de conhecimento, de amplitude de profissões, ela falava, música talvez não te remunere do ponto de vista... Na verdade, ela estava dizendo para mim de uma maneira muito educada, filho, você não é tão talentoso assim, né? Então... Hoje você entende, então vai estudar outra coisa, né? Mas eu sempre fui muito esforçado e muito dedicado ali na parte musical. Eu entendo que dentro das limitações e dentro dos talentos que eu tive a oportunidade de viver e conviver, realmente eu estaria bem atrás nessa fila. Mas o fato de ter passado por ali, de entender como o músico pensa, de entender quais são as variáveis que o músico que tem a jornada da igreja, mas tem a jornada também da profissão, está sendo influenciado. De entender como que a Belas Artes naquela época funcionava, quais eram as influências que esses músicos recebiam, os conflitos que existem entre eu tenho a minha fé, tenho a minha conduta, mas eu posso tocar aqui, posso tocar lá. Então eu passei a ter todo esse contato com essas situações que me permitiram hoje ter mais sensibilidade e ter um entendimento muito mais amplo dessa área, para poder lidar e ajudar a direcionar, né? Nós temos a gente vai acho que falar um pouco sobre isso mais à frente, mas nós temos aqui uma igreja maravilhosa, com músicos extremamente talentosos, com maestros e regentes que compõem, que escrevem, então a gente é muito agraciado por isso. Então eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de passar por essa jornada, porque foi uma passagem mesmo. Eu iniciei, não cheguei a me formar, depois eu saí da aeronáutica e direcionei para a minha profissão, para a minha vida profissional, para outro lado, o que para mim fez muito sentido e eu agradeço a Deus por isso. Muito interessante, porque querendo ou não, é como você está colocando, existe um pano de fundo formativo, mesmo que não seja profissional, mas é um formativo no sentido de impactar a tua vida para que hoje, né, como a gente vai chegar nisso, você estivesse na frente da liderança de multimídias. Mas pensando nessa trajetória, você sai de um músico e como é que acontece essa transição de músico liderado para se tornar um líder dentro dessa área? Ali teve um processo que acaba sendo um pouco engraçado, porque tem um processo de resistência também, né? Eu acho que a minha geração, de modo geral, talvez até a tua, pastor, que é um pouco mais novo, acabou sendo bombardeado por questões que a gente não entendia muito bem o que era ministério. Para nós, ministério, talvez fosse mais gravata, né, e terno. A gente pensava quando pensava em ministério. E não olhava o ministério como uma função e o servir na igreja. Verdade. Então, todas as vezes que falavam em consagração ou em ministério propriamente dito, me gerava um certo desconforto. Eu uso terno sem problema nenhum. Então, a gente tem ocasiões que são necessárias realmente usar, né, e estar vestido de maneira adequada. Mas eu olhava e imaginava que sempre a parte ministerial vinha através disso. Vai ser dessa forma. Aquele formato de um padrão, né? Exato. Era esse o padrão que me vinha à mente. O segundo ponto era, todo mundo que ia para o ministério deixava de fazer atividade fim. E isso me incomodava demais. Por mais que houvessem necessidades ministeriais, a gente entende, né? Tem pessoas que têm muita capacidade
a igreja tem necessidades nas mais diversas áreas, a pessoa tem formação, tem habilidade, ela escolhe servir, mas existem outras necessidades que a igreja também precisa supri-las, né, através do capital humano. E dentro desse processo todo, eu tive a percepção clara melhor dizendo, de que eu deixaria de exercer a minha atividade fim, que era tocar. Então, o primeiro passo lá atrás, quando as pessoas que lideraram o processo da liderança aqui na igreja, o processo sucessório de identificar novos líderes e tal, quando me abordavam e falavam, eu falava, eu quero tocar, eu sou músico, eu quero tocar, eu não quero fazer mais nada, eu quero tocar, porque é muito legal, né? Você ficava ali, tocava, brincava com a galera e tal, mas dá para fazer e trabalhar dentro dessa jornada também com alegria, também entendendo que Deus tem momentos para as nossas vidas, né? E claramente eu percebi os momentos de Deus na minha vida. Obviamente que eu tive alguns momentos de Jonas, né? Nínive tá para lá, eu queria ir para cá, então... mas tudo foi por um aprendizado e para poder testificar e testemunhar também da fé, ajudando a conduzir e trabalhando com pessoas maravilhosas na nossa igreja também e fazendo a obra do Senhor, que é o que a gente tem buscado fazer. Eu acho inusitado que boa parte, né, não tem um censo assim certinho de números, mas boa parte dos líderes que Deus tem chamado para estar à frente do povo, necessariamente não são aqueles que queriam estar ali. Vamos dizer, planejou, né? Fez um plano de carreira para poder chegar naquela função. Às vezes são as pessoas que, por assim dizer, lá atrás elas nem queriam. É claro que hoje, estando, elas amam aquilo, né? Sim, Deus dá uma paixão, um amor especial por essa obra e tal. Mas lá atrás não, né? Tinha um desejo, uma vontade. E aí eu acho que é o processo de mudança, de maturidade, né? Você deixa de ser criança, por assim dizer, na fé. Porque quando a gente é criança, a gente faz o que a gente quer, deseja, né? Quando a gente é maduro, a gente faz o que precisa. E aí nesse processo formativo é o teu de se deslocar, de estar na funcionalidade para assumir uma postura de liderança. E quando que foi esse momento? Assim, dá para demarcar isso? Esse momento foi por uma necessidade, na verdade. Necessidade. Assim, o primeiro contato, talvez, de sair de menino para ir para essa posição foi um momento lá de necessidade da obra. O maestro que estava ali foi transferido para uma outra cidade, e aí, musicalmente falando, talvez eu fosse a pessoa que tinha um pouquinho mais de habilidade e conhecimento técnico, e aí foi quando eu fui para frente da orquestra, né, na época. Então, esse foi meu primeiro contato com liderança mesmo ali na igreja. E passei a entender o seguinte, não é só, e não se trata só de 1, 2, 3, 4, não se trata só de número de compasso, fórmula de compasso, não se trata só de uma harmonia bem feita ou de um arranjo muito bem feito. Ali eu passei a entender que a gente passa a cuidar de vidas e de pessoas, né? Tanto é que muitas das pessoas que são extremamente bem-sucedidas no processo de formação de equipe, de orquestra, elas não têm o melhor conhecimento musical. Olha só, interessante. É bem interessante isso. Se a gente olhar para essa região que a gente está hoje, a gente vê várias pessoas que passaram que não eram tecnicamente as melhores pessoas, mas eram pessoas com muita sensibilidade espiritual, pessoas com muita sensibilidade na tratativa com pessoas e que cuidavam da obra, que é o tal do sentimento pastoral, né? E da questão pastoral, realmente, que é cuidar de vidas e desenvolver. Então, isso foi, acredito que estava com 18 ou 19 anos, que foi quando eu comecei a ter esses contatos já com regência de orquestra, com coral, enfim, tendo que conduzir ali os musicais da igreja. Então, foi um pouco do empurrão, assim, né? Foi sempre na hora da necessidade. E agora? Aí sabe aquele olhar que você passa assim, né? E agora? Para quem eu... tá ali, você vem. Entende? Foi mais ou menos nesse sentido. Entendi. Mas até então, essa caminhada nessa liderança é uma visão, como você falou ali, né? Ela não é tão pastoral, ela é mais técnica, né? Isso. Você inicia pensando, eu preciso ajudar essa orquestra. E como é que caminha isso até chegar hoje, né? Naquilo que a gente quer aprofundar um pouco mais, eu acho que até para tocar nas algumas necessidades, algumas sensibilidades que existem dentro das igrejas. Como é que é esse processo desse Vitor que inicia com 19 anos de idade numa liderança de orquestra para esse Vitor hoje que é o nosso pastor de multimídia da igreja? O que se der para resumir, eu sei que é um processo longo, mas para resumir, como é que esse processo foi até acontecer de chegar hoje para ser esse pastor de multimídia? Esse é um ponto muito interessante, assim, né? Vou trazer um resumo, já pensando na chegada do pastor Carlos, né? Que olhou para todos nós ali e começou a estabelecer um plano de desenvolvimento para a igreja, olhando as necessidades da igreja, olhando o capital humano que ele tinha ali, mas pensando muito também no novo formato de igreja, né? É algo muito amplo, né? Porque quando a gente fala de multimídia, mais música e teatro, né? A parte teatral, envolve muita coisa. Mas fato é que
essa necessidade de transicionar de um ministério único para um ministério de multimídia, ela veio pela necessidade realmente da mudança das gerações, né? Da mudança da maneira de se comunicar. Hoje o que nós consumimos, o que nós fazemos, ele vem através da mídia. A mídia antigamente era transmitida somente pelo aparelho, pelas televisões, pelos canais abertos, né? A gente via muito isso. Quem tinha a possibilidade de ter o canal fechado, tinha o canal fechado. Hoje todo mundo tem na palma da mão contato com tudo o que quiser. E como a gente olhar e estabelecer a palavra do Senhor e pregar a palavra de Deus através também daqui. Como influenciar as novas gerações? Eu acho que tem um pouco desse contexto. Trazendo aquilo para o cerne da pergunta, da questão que você me fez, pastor, e falou, o que eu vejo, o que eu percebo dentro desse cenário é que nós tínhamos ali já o Ministério de Música bem estabelecido, junto com o Ministério de Ensino Musical, também que já existia na nossa igreja. Mas surgiu-se durante o período da pandemia, na verdade, ali, a necessidade de alavancar ainda mais a um projeto que já havia sido dado início, que era o projeto de transmissão dos cultos. Então já havia um grupo de pessoas ali que conduzia e fazia aquele projeto de transmissão, ainda de uma maneira amadora, mas com um coração muito servidor, com muita vontade de fazer o melhor, mas ainda era um projeto embrionário, né, dentro disso. Na pandemia isso foi acelerado. Eu não cuidava dessa parte na época, né? Não tinha até a pandemia? Não tinha nenhum tipo de contato. Como na pandemia acelerou tudo, né? E é só por curiosidade, eu me recordo de ter visto uma entrevista de um professor da USP, que foi em 2018, que ele falava o seguinte: olha, a maneira de comunicação hoje, quando a gente fala de mídias sociais e de equipamentos eletrônicos, ela vai triplicar até 2021. Ou seja, se você tem contato hoje com 200 interações pelo teu celular, em 2021 você vai ter 800 no dia. Nossa. Só que ninguém prevê uma coisa: a pandemia. Eu até busquei antes de vir para cá para ver se eu achava a atualização desses dados, mas acabei não encontrando. Fato é que hoje nós enxergamos não só as gerações mais atuais, como as gerações de menos contato com tecnologia, também olhando muito para cá e também muito dependentes da questão da tecnologia de modo geral. Mas daí você está falando somente de estrutura. Não, eu estou falando de comunicação, estou falando de levar a palavra, eu estou falando de hábitos de consumo, estou falando da influência que isso exerce na vida das pessoas. Dentro do processo da pandemia, surgiu a necessidade como é que a gente vai fazer para transmitir agora? Porque da noite pro dia fechou tudo, né? Não tinha mais como fazer, não tinha como. Aí tinha um grupo de irmãos que já trabalhavam ali, o pastor nos reuniu também, porque eu estava envolvido com a parte musical, para ver como é que ia fazer. Eu não cuidava dessa parte na época. Você estava exclusivamente na música? Estava com a música. Uniu os irmãos que iriam a possibilidade dos encontros reduzidos, como teria sido feito, né? Como teria que ser conduzido ali naquele momento. E começou a falar assim para o pessoal que trabalhava com a Sara: olha, o que a gente tem que fazer para dar um upgrade nessa questão? Porque a gente não sabe por quanto tempo vai pendurar e também por quanto tempo a gente vai ter que ficar nesse processo de online. A gente não entende, não sabe como fazer. Os irmãos foram para uma primeira pesquisa, para uma questão de estruturação desse processo como um todo. E dentro desse afinamento, nós entendemos o seguinte: poxa, música é uma coisa óbvia que eu vou falar, mas música depende do som e depende dessa estrutura, tá tudo ligado. E aí começou o processo de ter que interagir muito mais com essa equipe, de se colocar muito mais à disposição. Eu falei, posso ajudar nessa pesquisa, né, para a gente poder entender o que vai trazer de melhor para cá. Tivemos um primeiro momento de colocar novos equipamentos, de contato com novas tecnologias para melhorar, principalmente a questão de áudio, né, e de vídeo, melhor dizendo, porque o vídeo eu acho que era o mais deficitário na época. Então teve um primeiro lote de investimentos, vamos dizer assim, para poder mudar e dar o upgrade, e foi ali que a gente começou a ter contato. E aí eu comecei a ajudar de maneira, coração muito servidor e com muita vontade realmente de tentar fazer o melhor, auxiliar os meninos também que estavam trabalhando, que fizeram um excelente trabalho na época, a alavancar esse processo. E aí teve um ponto que eu acho que o pastor entendeu o seguinte: olha, você já cuida de música, né? Você já está com música. Música depende do que para acontecer? Eu falei, depende dos membros, dos componentes, depende de bons equipamentos de som, e no formato que o senhor quer também depende de transmissão, depende de live, depende de tudo. Pois é. Então eu queria te dizer o seguinte: a partir de hoje você vai cuidar, porque quem trabalha com o pastor Carlos entende o seguinte, né? Ele não convida, ele comunica. Comunica. Mas é uma benção, a gente ama demais nosso pastor, a gente sabe que ele sempre está buscando fazer o melhor e ele acredita e enxerga na gente mais do que aquilo que a gente mesmo enxerga, né? Eu na hora falei,
o pastor eu acho que ele não entendeu, né? Que precisa de não só da questão de equipamentos, ele precisa de mais gente para poder coordenar. Mas tudo bem, nesse primeiro momento, tendo contato com isso, né? Eu vou buscar ajudar, vou buscar auxiliar aqui. E foi assim que surgiu ali o líder do Ministério de Música, Artes, junto com o Ministério de Multimídia da igreja. Que legal. E, vamos dizer assim, surge no momento dos mais difíceis, né? A gente está pensando aí dentro de um momento de pandemia, de incertezas, de tentativas, de acertos e erros, enfim. Mas ali começa a surgir algo que, como nós vamos ver aqui no desenrolar da nossa conversa, é um ministério que conseguiu abraçar muita gente, né? Para ser não somente mais um departamento. Até o pastor Carlos sempre fala, né? Essa palavra departamento, ela parece tão seca, né? Tão sem peso, principalmente pensando dentro da igreja e ministério, a gente já está pensando em vidas, né? Sim. É vida na vida, é contato, é discipulado, enfim. Então surge aí esse convite para ser o líder de multimídia da DCMI. E aí, a partir desse momento, começa-se a pensar, né? E qual que é o desenvolvimento a partir daí, né? Agora você oficialmente é chamado para ser o líder desse ministério. Como é que acontece a partir daí? O que você começa a olhar e ver que caminho precisa seguir diante dessa questão? O primeiro ponto, eu acho que acaba vindo com todo mundo que assume e dá um próximo passo, é se preocupar assim, eu não sou técnico e eu não tenho conhecimento técnico adequado para poder trabalhar e conciliar todas essas áreas. Então, o primeiro ponto foi, Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu estou fazendo aqui? Olha. Esse foi o primeiro ponto. De olhar as incapacidades, vamos dizer, né? As incapacidades. E como eu tenho uma característica pessoal de ter que ter um entendimento claro daquilo para poder argumentar e trabalhar e tentar trazer a melhor solução em relação ao custo-benefício dentro da realidade da igreja, isso me consumia muito no primeiro momento, né? Eu acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo foi a questão de equipamentos, tá? Mas antes desse, tem a questão das pessoas. Igreja não é como empresa, que a gente abre um processo seletivo e coloca ali e traz a melhor pessoa com as melhores competências, a melhor escolaridade, a melhor experiência que convence dentro do processo seletivo. O custo-benefício da... Igreja, a gente também trabalha com pessoas que são com o coração voltado, com a questão voluntária, que provavelmente não vão ter o melhor conhecimento técnico, mas que a gente tem que enxergar naquela pessoa a vontade também de receber esse investimento e esse desafio por parte da igreja, que vai correr atrás, que a igreja vai ajudar, que a igreja vai investir, mas que essa pessoa também vai correr atrás. Então, o primeiro ponto, acho que o principal deles foi processo de formação de equipe. E isso não foi da noite para o dia. E aí tem um ponto muito interessante, pastor Eliel, porque dentro de tudo que a gente fez e viu num primeiro momento, eu me recordo de quando a gente foi fazer a projeção mapeada ali da igreja. Já tinha uma equipe estruturada, já estava caminhando para uma estrutura de uma equipe e tal, das funções, de como o ministério ia ser dividido, né? Então isso estava sendo revisado e falado e tal, e o pastor me deu dois direcionamentos. Ele falou, faça a igreja através das pessoas. Esse foi o primeiro direcionamento. Faça o melhor com aquilo que tem. Isso foi o que o pastor me trouxe no primeiro momento. E quando nós partimos para a questão da projeção mapeada, eu caminhei para duas ideias. A primeira delas era quase ninguém fazia isso, não se tinha muita informação para poder trabalhar. O custo, porque você envolve projetor, você envolve sistema, era um custo elevado. E o terceiro, quem que vai vir instalar, quem que vai vir fazer sem uma consultoria. Por mais que ela seja online, né, e tem empresas que fazem isso hoje e tal, fizeram isso na época também. Mas como que a gente vai fazer? Aí nós conduzimos de duas formas. A primeira foi, vou pedir orçamento para essas empresas, entendendo o que vai, o que eles abrem uma consultoria, então eles vendem normalmente um pacote, isso é normal, é natural, que talvez não se adequasse tanto para a necessidade da nossa igreja por uma questão de custo, né? Seria o ideal? Seria. Aí apresentei a solução que foi desenvolvida através dos meninos aqui da igreja. Então nós tivemos um rapaz que é envolvido, que é o Adriano, que é envolvido com engenharia de software. Ele falou, cara, eu vou estudar isso aí e eu vou buscar entender quais são as ferramentas necessárias para colocar. Você vai fazer, Dani? Vou. Aí o Everton, que é o obreiro nosso ali também, né? Abraço, negão. Abraço, Adriano. Beijo. Também buscou ali, falou, não, eu subo aí no forro, monto os andaimes, você a parte braçal, porque tem uma parte estrutural
Inclusive, quando a gente olha, precisava inclusive de eletricista para verificar se aquilo que estava ali atendia as normas técnicas, né? A gente tem que fazer tudo dentro das normas técnicas por segurança, para preservar o aparelho, para ter o melhor consumo, né? Então, tudo tem que estar dentro dessa estrutura. E como fazer isso com somente voluntários, né? Talvez sem experiência devida. E levei as 2 soluções para o pastor. Pastor, os meninos se organizaram, aqui tem mais gente que está envolvida nesse projeto, né? Deixo meu abraço a todos que têm se dedicado e têm se colocado os seus talentos, o seu tempo para servir a Deus. Levei essas 2 soluções para o pastor. Falei, pastor Carlos, nós temos 2 caminhos. Esse caminho que é tanto, essa empresa cobra isso, e temos essa solução aqui. E aí eu preciso trazer o pano de fundo, né? A equipe tem receio de fazer, eles estão seguros do ponto de vista de saber o que vai, mas nunca ninguém fez. Ele falou, a gente vai aqui. Pode demorar 2 meses, mas a gente vai pelo caminho da solução caseira. E foi uma bênção, foi uma maravilha ver toda a equipe empenhada, todo mundo com muita vontade de fazer, e pesquisa, e vai, compra o quê, vai o quê, vem o quê. E foram algumas noites de dedicação, mas hoje, outro dia eu estava olhando os meninos, olhando lá o projetor, olhando... Já queriam reformar, né? Já queriam trazer uma outra proposta. Um upgrade, porque tecnologia é isso, né? Vira o ano ali, já tem uma tecnologia diferente. Mas essa solução de trazer com mão de obra caseira, para aquele momento foi fundamental. Uhum. Porque o que eu vi sair dali e surgirem novos ministérios, uma pessoa formada, principalmente na realidade da Assembleia de Deus, né, com todo respeito e com todo o amor e carinho que tem pelo nosso ministério, mas na realidade dos últimos anos, de a gente ver que o ministério estava embasado naqueles 3 primeiros que a gente falou, né, Sim. Canto, música e pregação, surgindo novos ministérios e novas maneiras de servir através da formação profissional dele, de colocar os seus talentos e propósitos para servir e para montar algo, né? Servindo a Deus através da sua capacitação, da sua profissão. Sim. Então, isso me encantou muito, de ver esse processo de transformação. A gente sabe que existem várias realidades dentro das igrejas e que tem igrejas que já estão mais avançadas com esse processo. Mas eu que estou tendo a oportunidade de vivenciar e ver, e passando e olhando essas gerações vindo, tenho tido muita felicidade, muita graça e agradeço a Deus a oportunidade de vivenciar e ver tudo isso no nosso dia a dia. Que legal. E eu acredito que a quem está nos acompanhando ali, quem sabe fique se perguntando também, acho que é bom a gente colocar aqui o que é um ministério de multimídia, né? O que compõe esse ministério? Ajuda a gente aí. Bem, dentro da nossa realidade, eu vou até anotei aqui para não me perder. Manda abraço. Tá, dentro da nossa realidade social mídia, que aí a gente está falando das redes sociais, YouTube, da maneira que a gente faz o processo de transmissão. A transmissão em si também é um braço. A própria iluminação, porque nós temos também a questão da iluminação que temos na nossa igreja. A projeção, que aí envolve a projeção mapeada e o telão de LED, o som e o Ministério de Música e Artes que a gente acabou colocando dentro de um mesmo guarda-chuva. Uhum. Esse é o processo, aliás, esse é o nosso organograma, a nossa estrutura. Para cada ministério desse, existem outros líderes que estão num processo de formar outros líderes também. Hoje, pastor, só para colocar assim em números, pensando na estrutura da mídia, por exemplo, só na mídia mesmo, né? E aí estou falando de social mídia, transmissão e iluminação, esses 3. A gente tem 50 pessoas. E o que mais me chama, como voluntários, o que mais me chama a atenção é que dentro desses voluntários nós temos 99% formados por adolescentes e jovens. Isso é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. E isso é perceptível, né? Se você não visitou a nossa DCMI, venha visitar, você vai constatar isso, né? Que jovens, adolescentes estão ali interagindo nisso. Eu sei que tem gente que vai estar olhando e ouvindo tudo isso, e quem sabe não pegou o começo que você falou, que começou tudo com bastante dificuldade, com bastante limitação, mas deve estar se perguntando assim, como é que eu faço para iniciar um ministério de mídia aqui na igreja, ou de multimídia, se eu já tenho algumas coisas aqui? O que eu preciso? Será que eu preciso ter muito dinheiro? Eu preciso ter muitas pessoas? Como é que você pontua isso para ajudar essas pessoas nesse sentido? Isso é muito interessante, né? Porque acho que um filósofo que fala a respeito de um ditado que é bem comum, que diz o seguinte: faça o melhor que você tem com aquilo que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Até peço desculpas, porque eu sei que se forem dar um Google aí agora, vão encontrar o ditado certo, mas o que a questão quer dizer é essa. O que eu digo, assim, e o que a gente vivenciou, faça com aquilo que você tem. Não espere ter o melhor equipamento, uma equipe formada, não é isso, não é disso que a gente está falando.
A mídia hoje, ela tem o poder de adentrar um quarto onde tem uma pessoa em depressão e que ela não vai sair de lá para ir para a igreja ou para ir encontrar ajuda. É muito difícil quem está num processo de depressão. E essa mídia, ela tem o poder de adentrar. O cara está procurando alguma coisa ali, vai ver um trecho de uma pregação, ver um trecho de uma música. É disso que a gente está falando. Uhum. Ela tem o poder de transmitir sentimentos e de tocar no sentimento das pessoas através do poder do Espírito Santo, obviamente, mas tudo através talvez de uma foto. Eu vi também em alguns momentos, pastor, ali, jovens, adolescentes, atrás de uma câmera, chorando, glorificando a Deus com a mão levantada. Mas para quem quer começar, começa com o que tem. É um celular que tem, é o melhor que pode fazer? Vai com o celular. Filma, transmite com o celular. Aí tem outro ponto. Os nossos pastores, na sua grande maioria, eles têm multifunções dentro da igreja. E uma delas é gerir a questão do orçamento. E não é fácil, porque tecnologia é tudo muito caro, muito pesado. Então, qual era o processo inicial que nós fizemos? Se a gente não tiver condições, a gente já sabe que é bom, né? Os meninos começaram a pesquisar e começaram a se aprofundar nessas questões tecnológicas e nos tipos de equipamentos. Se a gente não tiver condição de comprar, vamos locar. Mostrar o resultado para o pastor. A nossa igreja é muito organizada com relação a isso, mas mostrar o efeito que vai ter no nosso ambiente para gerar a sensibilidade da necessidade e a gente avançar dentro de um planejamento financeiro, né? Como a nossa igreja já está organizada e estruturada, hoje a gente tem, inclusive o pastor falou comigo hoje pela manhã, dizendo: Vitor, a gente precisa olhar para 25 já e você precisa me trazer todas as necessidades que nós temos para não precisar alocar, porque eu vou colocar aqui dentro da programação de 2025. Planejamento futuro já, né? Planejamento futuro. Mas o ponto mais interessante de tudo isso é o seguinte: se a gente não tivesse iniciado lá atrás com o primeiro equipamento, ou a equipe que estava lá, que fez, não tivesse iniciado dessa forma, não se chegaria direto para investir o que foi investido nas câmeras que foram investidas, nas lentes que foram investidas de uma só vez. Ninguém vai fazer isso. Então, inicia com o que tem. Eu acho que esse é o melhor recado, né? E é legal de pegar essa questão, porque alguém pode pensar assim: se eu tiver o dinheiro, então eu compro todos os equipamentos necessários e faço a mídia acontecer. Não funciona assim, porque tem um processo orgânico, né? Tem uma formação de equipe. A gente está falando de igreja, né? De identificar pessoas, de alocar elas no local onde elas consigam se desenvolver nesse sentido. Então, é um processo que tem de ser orgânico, ele tem que começar devagarzinho. Eu até me lembro aqui, você sabe muito bem da história do processo nosso ali no Guilhermina, né? Com o Léo e o Júnior. Princípio de pandemia, dificuldades ali. E a gente iniciou com as coisas mais simples possíveis. O celular deles tinha um ring light, né? Aquele que ilumina de frente, um microfoninho que era utilizado ali para fazer a captação. E eu me recordo que algumas pessoas olhavam a visualização e diziam: mas é 50, 70 pessoas, né? A gente pode menosprezar, porque a gente pega um cara que tem vários seguidores ali, tem 500 mil visualizações e tal, mas no meio daquelas 50, 60 pessoas, nós ouvimos muito testemunho de pessoas que não eram nem da nossa região, de gente que era de fora, que ouviu a mensagem através da nossa transmissão. Então eu acho que isso vale para dizer que essa palavra, eu acho que é muito profunda que você colocou, né, que o pastor Carlos traz, que você está reverberando ela para a equipe. A gente precisa fazer o melhor com aquilo que a gente tem em mãos. Porque se a gente ficar sonhando que só vai fazer quando tiver tudo aquilo que a gente deseja, quem sabe a gente não consiga ter tudo aquilo que a gente queira. Até porque a tecnologia está se aperfeiçoando toda hora. Mas a palavra é essa: faça o melhor que você pode com aquilo que você tem em mãos. Acho que isso no nosso momento atual. Agora os meninos estão fazendo um aprofundamento assim, acabou ali o culto, a transmissão, eles vão direto olhar o que deu certo, o que deu errado, para tentar melhorar ali, né, no próximo culto. Então, isso tem sido um processo orgânico, o que é muito legal. Dentro dessa questão do processo orgânico, e ele citando o Juninho e o Léo também, que você trouxe, pastor, que eram ovelhas tuas lá do Guilhermina, e acabou trazendo também ali para a gente nesse momento, foi um presente para nós, né, para poder ajudar a alavancar ainda mais o processo da nossa igreja. Eu observei também outras pessoas tendo interesse em se desenvolver como líderes da igreja, para ajudar nesse processo de desenvolvimento da igreja. Então, não se trata de um like, não se trata de um bom equipamento, não se trata... A gente gosta, né? A gente vê que os meninos ficam muito empolgados quando a gente traz, mas o principal sentimento que eu tenho visto na nossa equipe, tenho visto por parte dos líderes que trabalham com a gente, é realmente de levar a palavra de Deus. Ontem, no nosso musical, quem não viu, dá uma olhadinha no YouTube aí. Tava muito lindo, né, pastor? Lindo demais. Muito lindo. Dá uma olhadinha na transmissão de ontem. Eu, quando fui lá
trás, olhar a galera do staff, que eu ia entrar ali por trás para dar aquela palavra final, eu observei as meninas da coreografia. E elas, antes de adentrar, elas se reuniram, se abraçaram e fizeram uma oração, pedindo para Deus impactar a vida das pessoas através do que elas estavam fazendo. Meu Deus, se isso não é ministério, se isso não é ser cristão, se isso não é levar a palavra de Deus através daquilo que tem como sentimento e talento, realmente a gente tem que rever os princípios. Rever os princípios. E eu acho que essa tua palavra ela é poderosa para a gente entender que não é um fim em si mesmo, não é um ministério pelo ministério, é um ministério visando vidas, né? Eu acho maravilhoso a percepção de Jesus, né? Porque a obra de Deus através de Cristo é salvar pessoas, né? E transformar essas vidas. E o processo de transmissão, ele acontece ali Claro, tem todo o preparatório antes, durante ou depois, mas tem muito mais coisa acontecendo nesse meio tempo. Tem interações, né, que acontecem, porque a gente está humanizando o processo, né? Se o líder está ali e vê alguém precisando de necessidade, não é só eu preciso dele porque está atrás de uma câmera. Não, eu preciso dele porque é meu irmão. Eu quero vê-lo bem, eu quero vê-lo, né, progredindo e avançando. Então, eu acho que essa palavra tua, ela tem que ser reforçada, né? Ela tem que colocar um negrito nela. Nós estamos trabalhando com pessoas e ajudando elas no seu processo de caminhada, né? Desenvolvê-las, né, para elas que tenham o melhor potencial, cresçam, né, e sejam o melhor de si, a melhor versão de si, para a glória de Deus, né? Isso que você está falando, pastor, para mim faz tanto sentido e traz um impacto muito grande a partir do momento que a gente começa a ver alguns testemunhos. Veja, é muito gratificante ver os pais chegarem e falar assim, tiveram mais de uma situação, você sabe disso, pastor, de pais que falaram, olha, muito obrigado, porque eu tenho um novo filho em casa, porque está envolvido ali. Todo mundo ali é crente, todo mundo tem os seus princípios, o pessoal começa um ensaio com oração, o pessoal vai fazer ali uma reunião, começa com oração, termina com oração, então eles também estão sendo discipulados. Mas mais do que isso, eles estão colocando talentos que antes estavam dentro deles, né? Não poderia ser utilizado, porque a igreja não tinha esse recurso, estão colocando agora à disposição da igreja, louvando a Deus através das suas vidas e dos talentos e capacidades que Deus deu a cada um. Lindo, maravilhoso. E tem uma coisa que você falou há um tempo atrás, que eu acho que também é muito importante destacar, alguém sugeriu, né, de termos câmeras um pouco mais automatizadas, né? Diga aí pra gente qual foi a tua resposta diante disso. Porque poderia colocar um sistema ali que a pessoa monitora lá por cima, por uma mesa, enfim, né? Primeiro que esse sistema é muito legal mesmo. Tudo tem a sua aplicação, o seu momento, tudo, né, tem a sua necessidade, cada igreja pensa de uma maneira, mas uma das coisas que a gente tem visto e acabou vendo na prática, né, já escutava muita gente falando, mas acabamos vendo na prática. Para a pessoa que chegou, eu virei para ele no dia e falei, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Levei ele na galeria, tinham 3 câmeras, uma posicionada naqueles 2 lados, próximo ao púlpito, e aquela central aqui, né? Eu falei, o que você está vendo ali? Ah, tô vendo uma pessoa operando. E lá, o que você está vendo lá? Ah, tô vendo outra pessoa operando. Nessa aqui, outra pessoa operando. Agora, aquela pessoa lá, esses 3 que estão aqui são adolescentes, eles não vêm para a igreja sozinhos. Então veio o pai, a mãe e os irmãos. Mais do que isso, ele está colocando a função, ele está trabalhando numa função na igreja. Você não começa ali, não faz o discipulado com eles? Se eles não tivessem aqui, eles estariam aonde? O que eles estariam fazendo nesse momento? Então, se trata de vidas, pastor, sabe? Se trata de ter, não é só questão de ter um posto na igreja ou de ter mais gente ali, mas se trata de uma das maneiras de gerar convivência. A gente sabe que esse princípio da questão da relação, ele se vem pela convivência. E como é que a gente faz isso, né? Temos um encontro dos ministérios, temos um encontro dos ministérios juniores, tem tudo isso. Mas e o restante do tempo? Né, no culto normal, ele vai se deter ou vai colocar toda a capacidade que ele tem para cantar ou tocar, sendo que ele poderia estar exercendo outras funções dentro da igreja. Aí nunca mais me tocaram adoro o sistema PTZ, tá? O sistema é muito bom mesmo, ruim. Não é ruim, não é esse o ponto, mas para a nossa realidade, para aquilo que a gente pensa, o caminho que estava já acertado com os pastores e contigo e com o pastor Carlos, era justamente esse caminho de a gente trabalhar através das pessoas e com as pessoas. Muito bom, muito bom. E eu acho que até é interessante trazer, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, mas na nossa época era da música, né? Mas tá indo lá só para tocar, tá indo lá agora só para filmar, para tirar uma foto. E eu, com um olhar pastoral, eu penso muito sobre isso, sabe? E eu vejo que é melhor estar ali ainda mesmo que não tenha entendido profundamente as questões da fé. E quem de nós consegue compreender profundamente tanto quanto deveria, né? Mas eles estão ali, estão sendo impactados.
E naquele ambiente de serviço, né, e de mover do Espírito, tanta coisa Deus tem feito nesse último ano, né? Não sei se você parou para pensar um pouquinho, muito. Olhar para o retrovisor e ver tudo que Deus fez. Eu me vem à mente aqui o nosso Confraciga, né? A gente tem... Nossa, que experiência, né? Que adolescentes ali batizados com o Espírito Santo e citando aqui que muitos deles são gente que opera na nossa mídia, né? Então alguém pode estar dizendo, estão ali só para... Não, eles estão convivendo num ambiente espiritual, estão ouvindo a palavra, estão sendo impactados, estão sendo batizados com o Espírito Santo, estão tendo experiências que vão marcar o coração deles e eles vão levar pro resto da vida. Esses dias atrás um casal falou, o que eu faço com meu filho, adolescente e tal, parece que ele não tem muito desejo por Deus. Eu falo, eu vou te dar a minha experiência. Enquanto ele estiver aqui dentro convivendo, uma hora dessas ele vai ter uma experiência profunda com Deus que vai marcar a vida dele, vai ser o ponto de inflexão. Sim. Ele está vindo numa toada, né, direta aqui, mas daqui a pouquinho esse impacto vai ser tão forte que ele vai se apaixonar por Cristo de uma maneira que... Aí você vai falar, meu Deus, agora eu alcancei o filho que eu esperava, né, na presença de Deus. Mas é maravilhoso ver que esse ministério está ajudando e amparando tanto os nossos jovens e adolescentes, né? E colocado, muito bem colocado essa questão de amparar, mas dá para a gente olhar também pelo impacto que isso trouxe, né? Eu tenho experiências pessoais que eu vi e me impactaram muito, muito mesmo, sabe? Eu vou citar duas delas, depois parece que a gente tem um testemunho pessoal aí também, mas eu vou citar duas delas inicialmente. A primeira delas foi quando, dentro desse processo inicial, durante a pandemia, eu cheguei na casa da minha mãe ficou na casa dela, assistindo os cultos online que estavam sendo transmitidos, e minha mãe estava sentada com a Bíblia na mesa. Minha mãe tem mais de 70 anos, meu tio também, pastor Teixeira, um abração. Beijo, mãe, amo vocês. Ela olhando ali o culto e derramando e sentindo a presença de Deus, chorando. Era o único contato que ela poderia ter com o culto naquele momento, era aquela transmissão pelo celular dela, que ela estava vendo, inclusive. E período da pandemia? Período da pandemia. A gente pediu para que ela ficasse isolada, né? Não saísse naquele primeiro momento e tal. E ficou uns 2 meses assim. Então, o único contato que ela estava tendo com a palavra era aquele. Da mesma forma, meu tio ainda brinca dizendo que, olha, aqui, hora de oração, todo mundo ora, não tem que... nós estamos... Culto é culto. Culto é culto. Nós estamos em ambiente de culto. Então, tem que replicar o que tem na igreja, temos que replicar aqui em casa. Legal. Esse foi. E nós tivemos vários testemunhos, como já citei um aqui, mas teve um que me chamou muita atenção, que aí a gente está falando da questão da pluralidade em relação aos ministérios, né? Das capacidades, capacitações que nós temos e daquilo que Deus tem como ministério objetivo. Como que eu posso servir na igreja? Inclusive, o nosso pastor deu uma série de estudos, uma delas ele falava da vocação, né? Daquilo que a pessoa tem como vocação. Isso é o teu ministério. E nesse musical, em especial, dos vários testemunhos que a gente acaba ouvindo, teve um que me chamou muita atenção, pastor. Muito mesmo, que foi da Sara. A Sara, ela cursa moda, né, na Universidade Positivo, e ela tem 20 anos, ela estava ontem na coreografia, e todos os figurinos e roupas que nós vimos ali foram desenhados por ela. Onde a gente chegou a imaginar, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, ou até mesmo nos dias de hoje, como pastor, como pastores, né, que alguém que cursa moda poderia servir na igreja. E o figurino estava lindo, estava de um extremo bom gosto, com muita qualidade. Então, aí surgem várias possibilidades, né, relacionadas à questão ministerial e do servir, né, pastor? Então, isso me chamou bastante atenção. Foram experiências bem marcantes mesmo. Legal, mas tem uma experiência aí que eu acho que vale a pena a gente chamar essa experiência. Vale a pena. Né? O que você acha? Porque... eu acho que aproveitar esse testemunho aqui, se você está nos acompanhando aí, né, preste bastante atenção, porque esse testemunho é muito impactante. É mais um desses testemunhos que, como nós dissemos aqui, às vezes a gente está pensando, não, meu ministério vai seguir nessa direção, tá? E o testemunho vivo está aqui, a Gia, nossa Giovana está aqui, filha do nosso querido pastor Vitor Hugo. Amém. E ela é o testemunho vivo que vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui também, né, Gi? Antes de você falar, filha, eu tenho o privilégio enorme de ser pai. Deus nos presenteou com a Giovana. E eu imaginava que, por eu ter muito contato com música, a Giovana seguiria os meus passos, né? Ou eu iria, vou tocar um instrumento. E nós colocamos isso desde a infância dela.
Então o presente era instrumento musical e teve muito contato com a escola. Sugestão, né? Só aquela coisa assim, ó, filha, vai pra cá, vamos, né? Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Investimos na aula de música com a Aline também lá, que foi muito bom para ter contato musical, né, filha, assim. Com a Lu também, que deu aula de flauta. Ela não seguiu na flauta, mas tudo isso ajudou muito na formação musical dela. Mas o que ela gosta mesmo é cantar. E para você ter ideia, pastor, às vezes eu vejo a porta do quarto dela aberta, levanto para tomar uma água assim de madrugada, eu escuto ela tá sonhando cantando. Olha só, gente. Mas mais do que cantar, teve um outro ministério que se encaixou muito na vida da Gi e Deus tem usado ela dentro desse ministério. Vou parar de falar, né, filha? Obrigada. Vai lá, Gi, nós queremos te ouvir. Antes de falar sobre isso, eu queria falar da Sarinha, continuando um pouquinho mais. Tá. A Sarinha, além de servir em moda, ela serve também no Ministério de socialmente, ela serve ali. Ela, nossa, eu me inspiro bastante nela. Sarinha, tá aí, ó. Oi, Sarinha, receba. Nossa, maravilhosa, gente. Eu amo as fotos dela também. Inclusive, no culto de casais, ela tava tirando foto também. Que legal, então, filha. a gente tava dividindo o posto, tava trabalhando junto. Top. Era sobre... No caso, assim, filha, a Giovana tem 12 anos, ela gosta muito quando eu falo da idade dela, pastor. Ela gosta? Ela mesmo, Gi? ela gosta. Olha só. Ela, além da questão de servir no Ministério de Louvor da igreja, ela passou a servir e a compor também dentro do nosso Ministério de Mídia ali, né, filha? Fala um pouquinho da tua experiência, o porquê que você foi, o porquê que você gosta, como que tem sido essa experiência para você. Nossa, gente, maravilhosa. Maravilhosa. Ela, complementando um pouco o que meu pai falou, que mídia entra nos quartos onde a gente não consegue entrar. Uhum. Então, o paizão já falou um pouquinho aqui a respeito disso, mas a gente quer ouvir como que estar na mídia hoje impacta, né? Eu sei que você tem várias funções ali dentro, você ajuda bastante, a gente te admira, né? Eu já ouvi cantando, o pai falou aqui sobre louvor, eu admiro cantando e eu fico muito feliz de te ver ali, né? Ver participando, desenvolvendo. Eu reverbero aqui o que eu vejo no pastor Carlos na igreja, né? Que sente-se feliz. O Vitor é filho dessa igreja e a filha dele agora participando disso, que maravilhoso. Mas como é que é pra você, Gi, essa experiência de vivenciar isso, assim? Como é que você sente isso no dia a dia, participando da mídia da igreja? Ah, é muito bom, muito bom. A gente tem uma experiência com Jesus que é muito impactante também, né? Uhum. E falando um pouco com meu pai, que a gente tava falando sobre o Ministério de Mídia, Multimídia, tudo junto, né? Social. Que é dividido em grupos. Então, temos videomaker, storymaker, fotógrafo e editores, né? Então, eu participo mais das partes da social, que é fotografia, às vezes videomaker e às vezes também editando as fotos. Legal. Eu amo muito tirar foto, gosto muito, até que a gente adora a Deus, né? Fazendo ali o nosso papel. E eu acho isso muito importante também para o crescimento da igreja, que meu pai estava falando também da gente começar com o que a gente tem. Como que todo esse equipamento, todo esse time ia surgir começando com uma coisa já. Então, eu preciso ter dinheiro e tal. Então, a gente tem que começar com o que tem. Até falando que antes, quando o Léo e o Juninho não estavam lá, nós tínhamos o Ellison, uma pessoa muito maravilhosa também, que trabalhava junto com a gente. Ele é, no caso, muito inteligente. Ele conseguia trabalhar de uma forma bem espontânea, muito legal. E eu tirava foto nessa época também. Então, a gente não tinha todos esses recursos que temos hoje, mas era tudo adorando a Deus e a gente começou com o que a gente tinha realmente. Legal, gente. Então, a gente já passou por isso, então foi um testemunho, mas falando com o que a gente já passou. Legal. E eu vejo assim que, de alguma forma, também essa tua, né, vivência jovem, né, uma adolescente mais envolvida ali, isso está sendo formativo na tua vida também para tudo aquilo que Deus vai realizar, né, em você, através de você, né? Nosso testemunho aqui de o histórico passado, né, do que a gente já viveu, preparou a gente para chegar até aqui. E você já está trabalhando, está envolvida, né? E Deus está te preparando para coisas grandes, né? Eu não sei se a gente se torna pai, a gente fica visionário, né? A gente começa a enxergar na vida da igreja isso, né? O que você estava falando é tão interessante, porque quando a gente olha para nós, eu até falei a idade dela agora há pouco, mas muito no intuito de dizer o seguinte: com 12 anos, a gente teria essa atividade na igreja na nossa época? Eu já, abrindo parênteses aqui, se não fosse a música, não teria. Não teria. Não teria. Essa abertura. Eu já disse aqui, né, numa conversa com o pastor Ivan, que a música foi para mim
um berço, se eu posso usar assim, de transição da minha adolescência à minha juventude. Dos 12 aos 17 anos, se não fosse a música, eu não... E hoje, mídia, né? Ampliou Ampliou a possibilidade dessas crianças, desses jovens, desses pré-adolescentes, desses adolescentes, terem mais contato com a igreja, com a estrutura da igreja, né? Com certeza, com certeza. E você pretende continuar firme nessa empreitada, em nome de Jesus, né? Que benção, Gi. E para você que está ouvindo esse testemunho da Gi, para que você entenda que não importa qual seja a tua idade, né, você sempre pode servir no reino. E se você tiver curiosidade, vai lá, você vai sempre ver a Gi lá, filmando, fotografando, ajudando o pessoal. Eu tenho certeza que isso... Tudo de preto, né? Tem um perfilzinho lá. Eu sei que muitos dos detalhes aqui que a gente está trazendo, até de funcionamento, o espaço é curto para a gente conseguir, pastor, né? Mas eu acho que vai dar um segundo episódio com os meninos que organizam e vai ser muito legal. Tem uma promessa aqui, gente. Porque aí a gente vai conseguir falar de estrutura, do que a gente usa, quais são os desafios do dia a dia, como que foi a aquisição dos novos equipamentos. Eu acho que a mensagem principal a gente está conseguindo deixar hoje, né? Para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando, né, pastor? Eu acho que a mensagem é mídia é ministério. Exatamente. Só para não ficar pensando, não, a mídia é um apêndice da igreja, alguma coisa. Não, é um ministério. É um ministério muito útil, né? Um ministério que está ajudando a alavancar a palavra do Senhor, né? A gente não está preocupado com like, mas a gente está preocupado de levar a palavra da melhor forma possível. Essa é a intenção, né? É atingir o maior número de pessoas através do que se tem hoje do ponto de vista de ampliar a pregação da palavra do Senhor. Esse é o propósito e esse é o objetivo. Legal. Eu acho que vale a pena também trazer aqui, porque para alguém que ainda não conseguiu captar, pode ser, é só uma autoexposição da igreja, né? A igreja está tentando se mostrar. Eu acho que vale a pena trazer isso, porque na mente de algumas pessoas, ela não entende que aquelas mídias sendo postadas é uma forma de convidar as pessoas a fazer parte de uma comunidade de fé, de fazer parte de uma família, né? Então a gente está fazendo isso com o propósito de dizer que nós somos os melhores, não porque, como o nosso próprio pastor Sênior diz, nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando, estamos crescendo, e nós temos a consciência disso, que a gente conversa nos bastidores, e a gente sabe que tem muita coisa para evoluir, mas tem uma família, né, construindo junto, estimulando pessoas ali a crescerem na vida de fé. Então, assim, é só para trazer essa mensagem de que tudo que é feito é para que pessoas possam ser impactadas e tenham desejo, né? Ou de se somar à família da SMI, ou de encontrar no lugar onde estão uma família onde possa se sentir pertencente naquele ambiente, né? E essa questão da família, assim, de pertencimento ao ambiente, também me recordou de uma das frases que o pastor Carlos usa com a gente. Eu vou adequar a um ditado que um amigo meu fala, que é o seguinte: faça o melhor com aquilo que tem. Isso a gente já falou, né? Mas ele diz, a cada dia um pouco mais e melhor. A cada dia um pouco mais e melhor. O que eu quero dizer com isso? A nossa tendência é sempre querer transmitir aquilo que está muito bom e querer colocar toda aquela qualidade que nós vemos no culto, porque nós temos músicos maravilhosos, um back maravilhoso ali, para a transmissão. Só que da noite para o dia, com o equipamento que se tinha, e que se tem, né? E com o conhecimento e com o aperfeiçoamento disso, a gente não chega da noite para o dia com isso. E uma das coisas muito interessantes é que nós deixamos e temos deixado todo o nosso histórico lá gravado e arquivado no YouTube ou no Facebook, justamente para mostrar esse processo de melhoria contínua. Então eu tenho visto a entrega da equipe e a vontade de fazer mais. Tem coisas que o nosso planejamento, a gente vai chegar lá onde a gente quer e está sonhando, né? Isso faz parte do processo. Mas não desvalorizar aquilo que está sendo feito no momento porque eu não tenho o melhor equipamento ou a melhor condição de transmissão, né? Outro dia faltava uma lente lá, eu vi os meninos se adaptar, me dá o celular. Pegaram o celular e foram, começaram a tirar. Inclusive. Foi do Léo, né? Foi do Léo. Pegaram o celular do Léo e foram fazer com aquilo que tinha, para não deixar de registrar. E editaram as fotos através do celular, porque deu problema numa lente, não foi isso? Aí pegaram a lente não estava com a gente. A lente tinha... Deu um problema nessa lente. Deu. E foram para aquilo que poderia ser feito com aquilo que se tinha ali, né? Então, a cada dia um pouco mais e melhor. Esse é o que a gente tem visto. E uma das coisas que a Gi trouxe, filha, que eu gostei bastante, não foi feito por nós. Foi um processo contínuo. Dentro desse processo, a gente tem que entender o seguinte: cada um de nós tem um momento e uma contribuição para esse processo. Você trouxe o nome de pessoas aqui também, eu também citei algumas pessoas que ajudaram a iniciar o processo de música, ajudaram a dar o start inicial ao processo da mídia, que hoje estão alocadas em outras funções na igreja, e a obra e a igreja é dessa forma.
né? Eu tenho que entender que vai chegar o momento que eu não vou mais contribuir para aquele ministério ou para essa estrutura, e tenho que reconhecer, até aqui Deus me conduziu para poder ajudar até aqui, mas agora tem algo novo, né? Eu quero viver algo novo. Isso já tem uma canção, né? Já é música. E faz parte. Então, o que ocorreu no passado, a gente não invalida. Pelo contrário, o que ocorreu no passado nos trouxe até aqui, a gente tem que respeitar essa história. Mas tem que ter o olho muito aberto, né? E a parte espiritual muito aguçada para entender até onde o Senhor quer que a gente vá, para poder ou passar o cajado ou ter sensibilidade em relação ao direcionamento da obra e daquilo que Deus tem para cada um de nós. Perfeito. Eu acho que a palavra que resumiria isso é humildade, né? A gente reconhecer que até aquele... É uma palavra que eu acho que define bem de dizer assim, que eu não sou, eu estou, né? Então, exatamente. Eu estou líder, né? Eu muito estou bom. Pastor. Mas vai chegar um momento que, por algum motivo, ou eu vou ter que assumir uma outra responsabilidade, ou eu vou ter que tirar um pouquinho, às vezes por questões várias, né? Questões de saúde, enfim. A gente vai ter que puxar um pouquinho o carro para que o outro que está no momento possa assumir. A gente não é autoexcludente, a gente é complementado, né? Então, nós juntos nós vamos nos tornar mais fortes. Importantíssimo essa tua palavra, né? A gente está, como alguém diz, a gente está num ombro de gigantes, né? Teve pessoas que construíram para que hoje nós pudéssemos estar onde nós estamos. E em todos os aspectos, né? Pastores, líderes, enfim, que fizeram acontecer até o presente momento. Então a gente precisa honrar essas pessoas, só que entender também que os períodos de momento de transição chegam, né? Exatamente. A gente está caminhando para o final, infelizmente, mas vai ter um próximo, né? Já ficou a promessa aqui, pessoal, vai ter um próximo aqui com a nossa equipe de mídia. Mas eu quero fazer 2 perguntas aqui que eu acredito que sejam fundamentais. A primeira delas é perguntar o que tem no radar, né, do pastor Vitor Hugo aqui. O que se passa pensando no futuro? O que você enxerga, né? Eu estou falando futuro aqui, pode ser 2025, mas também pode ser daqui 10 anos. O que está no radar da tua visão como líder desse ministério? Eu tenho observado, quando a gente olha para as questões corporativas e a maneira que o mercado, né, olhando para marketing de modo geral, se comporta, e a gente observa a questão da inteligência artificial muito presente no dia a dia, a questão da tecnologia muito presente no dia a dia. E eu acho que nós temos o foco e o propósito e o objetivo, eu não sei como, mas eu tenho me sentido incomodado. Como que eu posso utilizar isso a favor da pregação da palavra de Deus? Legal. Como que a gente pode ampliar através das questões dos dados, de análise de dados, de inteligência de mercado, como que nós podemos ampliar e trazer tudo isso para nos ajudar a alavancar a pregação da palavra de Deus? Isso também é ministério. Usar isso a nosso favor. Usar isso a nosso favor. Todos os mercados que atuam com venda ou querem alavancar algum tipo de ideia, eles fazem as análises de dados para poder ter maior assertividade em relação a isso, né? A gente não quer vender algo, nós queremos levar a palavra do Senhor. Tem escolas, outro dia eu vi 2 processos de ensino, né? De criança, não de adulto, mas de criança. E aí vi 2 escolas. Ambas em São Paulo. Uma delas que fala, salvo engano, era o ensino antroposófico, que falava do contato de ensino através da mão. Então, a menina faz crochê nessa escola, o menino brinca, tem dia que eles não vão de uniforme, e brincam dentro desse processo, você vai entender onde eu quero chegar. E vi uma que está totalmente voltada a questões tecnológicas. E aí, eu acho que é um pouco daquilo que nós temos na nossa igreja. A nossa igreja não está nichada para um público específico, mas ela é uma igreja que quer abraçar a família, né? Eu preciso ter uma igreja que eu possa levar a minha mãe, que eu possa levar os meus avós, mas que eu possa levar os meus filhos também, né? Eu preciso ter a igreja e ambiente para tudo isso. Isso o nosso pastor, graças a Deus, tem abraçado, tem direcionado. Mas para onde a gente vai caminhar com a questão tecnológica? Hoje, quando a gente olha a geração deles, a maneira deles se comunicarem, a maneira deles falarem, às vezes eles estão numa roda, os 3, 4, 5 adolescentes, 5 pré-adolescentes, todos, né? No ambiente, nós saímos no domingo à noite ali com o pessoal da igreja, foi muito legal, por sinal. Eu olhei a criançada, e era criança mesmo, de 5, 6 anos, às vezes até menor. Todos eles estavam no celular. Eu fui lá olhar, eles estavam jogando online juntos, aquelas crianças lá. Eles estão num ambiente online, né? Será que esse ambiente também não seria um ambiente de evangelização? Será que esse ambiente também não seria um ambiente para a gente aproveitar e começar a levar também a palavra, princípios bíblicos para essa criança? Quer um outro exemplo? Se a gente precisar hoje colocar desenhos e colocar no natural, qualquer criança vai olhar e vai ver e vai olhar para desenho. O que nós temos hoje de formação com uma igreja do tamanho que nós somos,
voltado para essa idade. Intencionalmente pensando nisso, Intencionalmente pensando. Quais dados são analisados? Se nós, enquanto igreja, não estamos fazendo isso, pode ter certeza que vários grupos ativistas estão fazendo. Porque eles sabem que a criança de hoje é o adulto da amanhã. Então, a maior preocupação é como que a gente consegue conciliar e trazer toda essa questão tecnológica para ajudar a alavancar a pregação da palavra de Deus e ganhar mais almas para Cristo. Muito importante essa tua palavra. Eu acho que vale a pena a gente até trazer aqui brevemente só a reflexão de que a igreja por muito tempo olhou para o rádio, para a televisão, e por momentos recentes até para a internet, né? Alguns tiveram até que mudar de opinião rapidamente na pandemia, porque eram contrários a uma transmissão de culto, enfim. Só que a grande questão é essa, a ferramenta, ela em si, ela é neutra. A questão é como a gente vai usufruir dela. Exato. E você falou, movimentos estão utilizando dela todo o tempo para fazer o que eles bem entenderem. Agora, e a gente como igreja? Vai esperar grandes problemas surgirem para depois a gente correr atrás, né? Só preventivo, corretivo e não preventivo? Não podemos ser preventivo, né? Vamos pensar nesse momento. Exatamente. Vale a pena até dizer aí, pessoas que estão se formando em TI, em várias áreas, desenvolvimento de software, enfim, para pensarem a partir dessa visão de reino também. E uma última pergunta aqui. Eu sei que pessoas que estão nos acompanhando aqui podem ser pastores, líderes, eles olharam para tudo isso e disseram, não, eu quero começar. Eu vou como diziam os antigos, vou calçar a cara e vou em frente. O que você diria para essas pessoas? Qual que é o essencial para que hoje elas possam iniciar esse trabalho de mídia e multimídia na igreja? O que eu tenho de percepção assim, relacionado a isso é que são 2 pontos principais que acabam impedindo de dar esse primeiro passo. O primeiro é que eu tenho muito recurso a colocar, e o impacto que eu posso causar do ponto de vista de ambiente, né? Se as pessoas que estão aqui há muitos anos são de uma outra geração, como que elas vão ser impactadas e como elas vão receber isso? E na nossa igreja nós temos esse processo muito bem estabelecido e muito respeitoso com a questão da história, como nós já falamos. O que eu diria é, identifica quem são essas pessoas e comece devagar. Comece vou transmitir o culto dos adolescentes, se tiver esse tipo de preocupação com o todo, né? E isso é válido dentro de cada contexto, a gente sabe como é que isso às vezes pode ser regional, ou né, dentro de um bairro, dentro de uma região. Chama aqueles adolescentes, aqueles jovens, faz a transmissão do trabalho deles, se for a questão da transmissão. Começa a publicar as imagens, as fotos, através de trabalhos menores, e vai ampliando aos poucos, para poder atingir essas pessoas e ampliar a questão dos trabalhos. Também pode ter o caminho inverso, que é assim, muita gente querendo fazer e o pastor por um cuidado, e isso faz parte também, com receio, mas a sua palavra, pastor Eliel, foi extremamente assertiva, né, e de Deus, dizendo que isso aqui nos serve, não eles. Né? A gente tem domínio sobre a tecnologia. Nós dominamos a TV. A ferramenta, né? Eu garanto que quando o rádio surgiu e quando a televisão surgiu, houveram-se muitas situações de resistência, né? Sim. E, um exemplo básico que eu me recordei quando você estava falando da questão das ferramentas. Quando o óculos, essa história, se alguém quiser dar um Google depois aí dá para ver certinho, né? Mas eu vou te falar o que eu lembro, porque eu estava estudando a questão de culturas mesmo, né? De influência nas questões culturais. Quando o óculos foi inventado, quem usava era extremamente ridicularizado. Então, as resistências que estão aí explícitas pela sociedade, elas vêm por diversas formas. Algumas são resistências através de preocupação. Então, pode ser que tenha alguém também nos ouvindo agora falar, mas meu pastor não vai concordar. Tudo cabe e tudo vale através de uma conversa. Mostra os benefícios, mostra que está ampliando a questão da palavra de Deus, mostra que vai ter o cuidado, né, para não exagerar. A questão da iluminação é o ponto mais claro, né? Toda vez que vai mexer com a iluminação, mas vai ficar para o próximo episódio, para a gente poder falar, trazemos os meninos aqui para falar, mas ela é algo que impacta. Né? Aqui, por exemplo, aqui o fundo está preto justamente para melhorar a questão da imagem. Tem um propósito, uma questão, né? de não ter reflexão. Né? Esse é o ponto principal. Mas eu diria para ter esses cuidados assim, né? Comece aos poucos e sempre com o aval do seu pastor. Sempre com o aval da sua liderança. Legal. Oi, filho. Quer falar? Por favor. Uma coisa que eu estava guardando aqui era sobre o ponto de minha igreja não tem recursos para pagar. Uma coisa que eu já fiz era pesquisar no YouTube. Meu pai sempre fala, não precisa pegar professor, entendeu? Às vezes. Então, o YouTube tem como a gente usar ao nosso favor. Legal, gente. Não só o YouTube também, né? Outras ferramentas, né? Outras ferramentas.
E Então, gratuitas, às vezes, né? Para você conseguir interagir, conhecer, estudar, pesquisar, enfim. é bom ter professor? É maravilhoso. Às vezes pode até gerar um custo, eu não tenho esse recurso. Mas foi se a bem... gente não tem recurso, pesquisa com o que a gente tem. Muito bom, filha. Outra coisa que era... Outra coisa que era sobre os ministérios, né? O porquê participar. Uma coisa que me deixa muito feliz é que as outras pessoas, quando veem as fotos, ficam muito felizes. Muito felizes. Uma amiga minha, Júlia, ela falou... Ai, tira uma foto do meu noivo, por favor, e tal. Aí eu falei, não, vou tirar, né? Eu já tinha tirado da base ali inteira, aí eu tirei. Aí eles falaram, nossa, fiquei magoado, de brincadeira, né, ali, quando não tinha foto minha. Claro, a gente leva na brincadeira, realmente era sobre brincadeira, mas acabamos brincando com coisas e às vezes é a realidade em si. Então a gente fica muito feliz também quando a pessoa viu que, nossa, tiraram foto minha. Lembraram de mim na manhã do culto. E quando não tiver foto, não é que a gente não lembrou. Não é pessoal, tá? não é, né? Pessoal. Legal. Mas sabe que esse ponto que ela trouxe relacionado à foto, eu tenho eu poderia dizer uma frustração, eu acho que é o termo mais correto. Na época que eu me batizei, alguns anos atrás, né? Era só aquela máquina normal, não era máquina digital, e até hoje eu não vi a foto do batismo, então eu só tenho na minha memória. Então nós estamos juntos nessa, que eu também não tenho até hoje. Sumiu, né? Quem sabe a gente ora junto e Deus revela essa imagem. Um dos motivos para surgir mais um ministério de mídia. Tá, olha aí. Se nada disso te convenceu, agora essa palavra tem que convencer. Gente, muito bom receber vocês aqui, ter esse momento de bate-papo. Agradeço de coração. Vamos voltar aqui, vamos conversar mais vezes. Vitor, obrigado. De coração. Pastor, obrigado. Prazer enorme poder estar aqui. Bom estarmos juntos. Muito obrigado. Bom estarmos juntos. E para você que nos acompanhou até aqui, eu sempre digo isso, e eu não estou chovendo no molhado, não. Esses conteúdos aqui são muito importantes, são muito edificantes. Tenho certeza que as experiências que foram contadas aqui, né, de vida e de ministério, podem impactar tanto a tua vida como outras pessoas. Mas para que isso aconteça, você tem que compartilhar esse conteúdo. Tem uma ferramentinha aqui debaixo aqui, compartilhe. Curta esse conteúdo, né? Mostre para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser grandemente edificadas, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.